Olá, pós-graduandas da Santa Casa. Nós vamos fazer nessa videoaula uma revisão da anatomia do tórax, enfatizando ossos, articulações, músculos e também fazer uma revisão sobre as mamas. Tá? Já compartilhar a tela com vocês, para vocês terem acesso aí ao meu slide. E esses slides também eu vou disponibilizar para vocês no futuro próximo, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos discutir ossos, articulações, músculos e a gente encerra essa videoaula discutindo as mamas, tá? Bom, aqui eu apresento para vocês 7 tipos de ossos, mas em vermelho estão destacando os ossos que não têm importância para o nosso estudo de tórax. Em preto são os ossos que são importantes, por exemplo, os ossos alongados, os ossos laminares e os ossos irregulares. Ossos longos são ossos compridos. Eu já vou passar por esse slide aqui rápido, tá? Porque, como disse, ele não tem tanta importância porque eles estão mais presentes nos membros. Aí tem alguns exemplos de ossos longos, né? São ossos, literalmente, são ossos compridos. Tá? Húmero, rádio, una, fêmur, tíbia, fíbula, metacarpos, metatarsos, falanges, são ossos longos. Ossos alongados, eu tenho as costelas e a clavícula. Embora a clavícula não tenha importância também aqui no nosso estudo, porque a clavícula pertence a um osso do ombro. Clavícula e escápula são ossos do ombro. Mas as costelas, elas têm importância. Então eu tenho a costela como um osso alongado. E por que ele é chamado de osso alongado? Se na verdade a costela é um osso longo, né? Ou seja, ela é comprida, assim como o fêmur, assim como a tíbia. Porque a costela, assim como a clavícula, não possui o canal medular interno, não tem um canal interno. Então, esses ossos não são classificados da mesma forma como os ossos longos. Então, eles são classificados como ossos alongados. Portanto, costelas são ossos alongados. Aí na costela aqui eu tenho o corpo da costela, né, o colo e a cabeça da costela, onde faz articulação com as vértebras torácicas. Todas as costelas têm relacionamento íntimo com as vértebras torácicas. Bom, costelas e clavícula são ossos alongados, então, beleza? Ossos curtos também não tem importância aqui no nosso estudo, mas eu vou fazer uma rápida passagem por eles. Ossos curtos estão presentes no carpo, na mão, nessa região aqui, no tarso, no pé. São ossos que têm mais ou menos a mesma equivalência em todas as direções e esses ossos estão presentes no carpo e no tarso. Tá? Então no tórax nós não temos ossos curtos, mas nós temos ossos laminares, chamados de ossos planos. Né? A clavícula, o osso íleo, são os melhores exemplos de ossos laminares. Por quê? Esses ossos laminares, eles são compridos, eles são largos, mas eles são assim, fininhos, né? São ossos finos. O osso externo também é um osso laminar, ele é um osso fino. E aqui nós temos a anatomia do osso externo, né? O manúbrio do externo, o corpo do externo e o processo xifoide. O processo xifoide ele acaba sendo uma espécie de ponto de referência para realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar. Então você encontra ali o osso externo e aí é mais ou menos 2 dedos para cima, né? Aliás, você encontra o processo xifoide e aí mais ou menos 2 dedos para cima é onde você vai colocar a região tenar da mão para iniciar as compressões de reanimação cardíaca. É importante saber da anatomia do osso externo. Bom, os ossos pneumáticos só tem no crânio, são ossos que possuem cavidades e essas cavidades elas são revestidas por mucosa, né? Todas as cavidades internas são revestidas por mucosa, mas contém ar. Só tem ossos pneumáticos no crânio,
que formam o que a gente chama de seios da face. Mas tem um outro osso, que é o osso temporal. Ele não é classificado como pneumático normalmente, mas ele também é um osso do tipo pneumático. Ossos irregulares. Agora sim, tem importância no nosso estudo. Eu coloquei aqui uma imagem de duas vértebras. Na verdade, é a mesma vértebra torácica, numa vista superior e numa vista lateral. Então, vértebras são ossos irregulares. E são classificados como ossos irregulares os ossos que não têm nenhuma semelhança com uma figura geométrica. Então, se você procurar aí uma figura geométrica, não vai encontrar nada que se pareça com uma vértebra. Seja a vértebra cervical, seja a vértebra torácica, seja a vértebra lombar. A vértebra torácica, ela tem algumas particularidades. O corpo, o forame vertebral, o arco vertebral, o processo transverso, o processo espinhoso, essas estruturas estão presentes tanto nas vértebras cervicais quanto nas vértebras lombares. Quais são as diferenças de uma vértebra torácica em relação às demais? Primeiro, que ela tem o forame vertebral redondo. As cervicais e as lombares têm o forame vertebral, ou seja, por onde passa a medula espinal, é mais triangular. Além disso, as vértebras torácicas têm o que nós chamamos de fóveas costais. Esses processos articulares que formam a articulação sinovial plana com as costelas. Tá? Lembra, vértebras torácicas, cada vértebra torácica libera um par de costelas. O osso sacro também é um osso chamado de irregular, porque ele não se assemelha com figuras geométricas. Aí eu tenho os ossos sesamoides, que são ossos que se formam nos tendões que atravessam as articulações. Esses ossos também não estão presentes no tórax. Eu tenho ossos sesamoides no joelho. A patela é talvez o único osso sesamoide que tenha nome, né? Eu digo talvez porque nessa imagem posterior do joelho mostram dois ossos sesamoides que hoje eles já começam a trabalhar nomes para esses ossos sesamoides da posterior do joelho. Esses ossos aparecem à medida que nós envelhecemos. São chamados de fabela, esse maiorzinho aqui, e ciamela, esse menorzinho aqui. Na imagem da esquerda, eu tenho um raio-x aqui da articulação metacarpo-falangiana do polegar, e olha aqui uma formação de um osso sesamoide, formando ali no tendão do músculo abdutor do polegar. O osso sesamoide ele tem essa classificação porque eles se formam nos tendões que atravessam as articulações. Então aqui eu tenho um osso sesamoide, aqui, ó, patela. Aqui. Bom, quais são as funções dos ossos? Os ossos são importantes, os ossos longos, né, principalmente por conta da medula óssea, em formar células de sangue, que a gente chama de hematopoiese. Eles são importantes na reserva de minerais, eles armazenam, entre outros minerais, o cálcio. Eles são importantes para a manutenção da nossa postura e também eles servem como base de fixação para os órgãos internos, então eles oferecem essa sustentação. Proteção de órgãos nobres e alavancas. As alavancas têm relação com os movimentos. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa penúltima função, que são a proteção de órgãos nobres. Essa proteção de órgãos nobres envolve o sistema nervoso inteiro, o sistema nervoso central, né, perdão, o coração, que é protegido pelo osso externo, o coração fica imediatamente atrás do osso externo, e os pulmões. Os pulmões são órgãos vitais, não dá para viver sem os pulmões, dá até para viver sem um, mas sem os dois não tem como, porque precisa da troca gasosa. E os pulmões são órgãos que estão o tempo todo expandindo e retraindo. Desta forma, ele precisa de uma caixa que permite essa expansão e essa retração, né? E essa caixa seja protetora. E aí nós temos a caixa torácica, o gradil torácico, que é formado
por ossos, por articulações e por músculos, ok? Esses ossos são basicamente costelas, né? Osso externo e a coluna vertebral. Bom, tenho aqui uma imagem para a gente começar a estudar as costelas. Já nos próximos slides eu vou mostrar um modelo um pouco mais detalhado sobre as costelas, mas em geral, sim, são 24 costelas divididas em 12 pares. Portanto, nós temos 12 costelas do lado direito e 12 costelas do lado esquerdo. Cada vértebra torácica libera um par de costelas. Essas costelas elas vão se relacionar diretamente com o osso externo ou elas vão se relacionar indiretamente com o osso externo. Daí elas são classificadas em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. As costelas verdadeiras são as 7 primeiras. Então as costelas verdadeiras elas têm esse nome porque elas se ligam diretamente no osso externo. Então eu tenho nessa imagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª costela verdadeira está aqui. A próxima, ou as próximas 3 costelas são as falsas. E elas recebem o nome de costelas falsas porque elas vão se ligar aqui, ó, na cartilagem da 7ª costela verdadeira. Então essas 3 próximas costelas falsas não se ligam no osso externo. Elas se ligam na 7ª verdadeira. E elas estão, desta forma, estão conectadas ao osso externo indiretamente. E por último, as costelas flutuantes, eu não vejo bem nessa imagem aqui. Nessa imagem da esquerda da tela, eu até vejo um pontinho das 2 flutuantes aqui. Tem uns mitos aí em torno da costela flutuante. Tá? Bom, aqui eu tenho já um esquema um pouco mais organizado para a gente entender a divisão das costelas em verdadeiras, falsas e flutuantes. As 7 primeiras são consideradas verdadeiras porque elas estão conectadas com as 7 primeiras vértebras torácicas e elas estão ligadas diretamente no osso externo. Olha aqui o osso externo, manúbrio, corpo, processo xifoide. Okay? As próximas 3, que são as falsas, elas estão ligadas na T8, na T9 e na T10. E elas vão se ligar na última costela verdadeira. Daí o nome delas serem falsas, porque elas não estão ligadas no osso externo diretamente. E por último, as 2 flutuantes. E aí tem uns mitos em torno, né, das costelas flutuantes. Elas estão ligadas aqui nas vértebras T11 e T12 e elas não estão ligadas na outra extremidade a nenhuma parte do corpo. É interessante que essas costelas, a maior parte dessas costelas flutuantes é feita, chega até a ser, às vezes, até 50% da costela de cartilagem hialina. E essa cartilagem, às vezes, quando a pessoa se acidenta, precisa de cartilagem para remodelar o nariz, por exemplo, eles vão recorrer a cartilagem que tem nessas costelas aí. E aí tem um mito de que essas costelas são removidas, né, para, enfim, afinar a cintura. Mas isso é um mito apenas, tá? Se alguém quer afinar a cintura, como a costela é feita de cartilagem em boa parte da sua extensão, talvez aquela cinta abdominal ela possa ajudar. Tá? Muito bem. Discutimos aqui então alguns ossos que compõem, alguns ossos não, né? Os ossos que compõem a região do tórax, as vértebras torácicas, as costelas e o osso externo. Escápula, clavícula, a gente não discutiu porque elas pertencem ao ombro, tá bom? Embora a clavícula ela tenha uma relação com o osso externo, então a gente já vai falar disso aqui nessa parte que eu deixei para a gente discutir as articulações. Então nós vamos falar de articulações. Articulações. Eu preciso de pelo menos 2 ossos. Algumas articulações têm mais de 2 ossos. Por exemplo, o complexo do cotovelo são 3 ossos.
o complexo do joelho, são 3 ossos. Tá? Mas assim, no geral, nós temos 2 ossos, revestidos por cartilagem hialina, né? E esses ossos unidos entre si, que permitem grande movimentação, característica das articulações sinoviais. Essas articulações sinoviais, elas estão presentes assim de uma forma discreta na região do tórax. Nós vamos ter articulações sinoviais planas na junção entre as costelas e as vértebras. Todas as articulações costovertebrais são articulações sinoviais planas. Permite assim um pequeno movimento entre elas. Eu coloquei em vermelho porque ela não tem tanta importância assim dentro do nosso estudo de hoje. Além disso, a articulação entre o externo e a clavícula também é uma articulação sinovial. Tá? A gente vai discutir um pouquinho dela mais adiante ali, embora essa articulação ela tenha mais importância para os ombros do que para o tórax. Tá? As articulações fibrosas, elas não têm nenhuma importância para a gente no tórax, porque eu não tenho articulações fibrosas no tórax. Eu só vou ter articulações fibrosas no crânio, que são as suturas, que são as gonfoses. Gonfose é a articulação entre o dente e o osso. Aí eu vou ter articulações fibrosas entre o rádio e a una, que é a membrana interóssea, rádio unar, entre a tíbia e a fíbula, na perna, que é a membrana interóssea tíbio-fibular, e lá no tornozelo, na junção da tíbia com a fíbula, nós temos a sindesmose tíbio-fibular. Okay? É aí o nome dessa articulação. O tipo de articulação é sindesmose e o nome da articulação também é sindesmose tíbio-fibular. Okay? Vamos discutir então as articulações cartilaginosas, que ela vai ser mais abundante aqui nesse estudo de tórax. Tá? As articulações cartilaginosas, elas possuem um volume um pouquinho maior de movimentação, uma amplitude maior de movimentação, porque ela é mais maleável do que o tecido conjuntivo fibroso, que está presente nas articulações fibrosas. Então, as articulações fibrosas têm tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. As articulações cartilaginosas têm tecido cartilaginoso entre os ossos. E esses 2 tecidos vão dar aderência. É como se eles atuassem como uma cola, mantendo os ossos unidos ali. Ambas as articulações, as fibrosas e as cartilaginosas, limitam a movimentação. Então, as fibrosas eu tenho bem pouquinho movimento. Se você tocar no dente e forçar, você percebe que ela movimenta, mas mesmo você se alimentando, não consegue perceber movimento nos dentes, mas existe movimento nos dentes, entre o dente e o osso. Esse movimento ele é bem pequeno, mas ele existe. Tá? Nas articulações cartilaginosas, como o tecido cartilaginoso ele é mais maleável, então nós temos uma quantidade maior de movimento, mas ainda assim é restrito. No geral, nós dizemos que as articulações fibrosas têm mínimo movimento, as articulações cartilaginosas têm pouco movimento e as articulações sinoviais, elas têm muito movimento. Tá? A gente vai enfatizar aqui nas articulações cartilaginosas, mas a gente vai ter algumas, vou falar um pouco também sobre uma articulação sinovial, que é a articulação externoclavicular. Então, bora lá, falar sobre as articulações cartilaginosas. Nesse grupo de articulações, nós temos o tecido cartilaginoso unindo os ossos. E como o tecido cartilaginoso ele tem certa resistência, ele limita a movimentação, mas ele permite uma mobilidade um pouco maior quando comparada com as articulações fibrosas. Aí nós temos 2 tipos de articulações cartilaginosas, e os 2 tipos estão presentes no tórax. Nós temos então a sincondrose e a sínfise. A sínfise conhecida como sínfise púbica, talvez a sínfise, a articulação cartilaginosa mais famosa.
A sincondrose, deixa eu passar aqui então para discutir a sincondrose com você. Sincondrose possui cartilagem hialina unindo os ossos que compõem essa articulação. Todas as articulações entre as costelas e o osso externo são articulações do tipo sincondrose. Nós chamamos então de sincondrose externocostal. Veja nessa imagem. Eu tenho aqui as costelas verdadeiras, olha aqui, ó. E as costelas verdadeiras não estão ligadas diretamente no osso externo. Entre o osso externo e as costelas verdadeiras, eu tenho essa quantidade de tecido cartilaginoso. Nesse caso aqui é a cartilagem hialina. A cartilagem hialina, só para a questão de comparação, é a mesma cartilagem da costelinha do porco da feijoada. A mesma cartilagem. No nosso corpo, eu só tenho sincondrose aqui, entre as costelas e o osso externo. Todas as articulações externocostais são do tipo sincondrose. E eu tenho uma sincondrose na base do crânio, entre o osso externo e o osso esfenoide. A gente chama de sincondrose esfenovomeral. Aqui está falando de eu falei esfenovomeral, eu que errei aqui. Esfeno-occipital, entre o osso occipital e o osso esfenoide, bem na base do crânio. Essa articulação chamada de sincondrose esfeno-occipital, ela é temporária. Entre os 27 e 28 anos, ela desaparece. Então, ela é uma articulação interessante para ser utilizada em estudo forense. Encontrou um esqueleto humano. E aí eu preciso saber a idade aproximada. Então eu pego o crânio e olho na base do crânio. Se estiver presente a sincondrose esfeno-occipital, significa que tem até 28 anos. Se desapareceu, significa que já tem mais de 28 anos. Okay? Então, esse conhecimento é interessante para fazer estudos forenses também. Bom, fora a articulação sincondrose, né, esfeno-occipital que tem no crânio, nós só temos sincondroses aqui no tórax. Essa que nós chamamos de sincondroses externocostais. Muito bem. Vamos discutir então a sínfise, que é o outro tipo de articulação cartilaginosa. As sínfises, aqui inclusive está escrito sincondrose, né? Na verdade o título deveria ser sínfise, tá? Depois vocês corrijam aí no PowerPoint de vocês. Na sínfise eu não tenho mais a cartilagem hialina interposta entre os ossos. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um colchão de fibrocartilagem, um colchão cuja extremidade é um colchão, uma almofada, cuja a membrana externa é feita de tecido fibroso e de tecido cartilaginoso, e no interior dessa almofada biológica nós temos um material gelatinoso que é chamado núcleo pulposo. A sínfise, a mais conhecida é a sínfise entre os dois ossos pubis, que a gente chama de sínfise púbica, a gente estudou isso em aulas passadas. Mas as articulações entre as vértebras, todas as articulações intervertebrais, com exceção da C1 e C2, que é uma articulação sinovial do tipo trocoide, todas as articulações intervertebrais são articulações do tipo sínfise. Por quê? Possuem esse disco interposto entre as vértebras. É o disco intervertebral, é o disco que, quando a pessoa oferece sobrepeso para a coluna vertebral, quando a pessoa tem problemas de postura, forma a tal hérnia de disco. A imagem que eu tenho na tela é uma imagem de vértebras lombares. Tá? Então, se você procurar na internet, vai encontrar com maior facilidade as imagens de vértebras lombares para representar ali a articulação sínfise, porque são as vértebras que mais dão problema, né? E são as vértebras onde as pessoas mais têm interesse.
Então, nesta imagem aqui, eu tenho uma vértebra lombar e eu tenho uma segunda vértebra lombar. Entre uma vértebra e outra, eu tenho aqui o disco intervertebral, que forma, então, a articulação cartilaginosa do tipo sínfise. Como existe um material gelatinoso entre ali, no meio ali dos discos, né? O deslocamento do núcleo pulposo para qualquer direção forma o que nós chamamos de hérnia. Hérnia não é algo exclusivo do disco intervertebral. Hérnia é quando a parte central de um órgão se desloca para algum lado. A gente tem hérnia de mediastino, por exemplo, a pessoa tem uma lesão pulmonar, ela tem, por exemplo, um derrame pleural, começa a acumular líquido de um lado, e aí esse líquido vai empurrando as estruturas para o lado oposto. E esse desvio dos órgãos centrais para o outro lado, a gente chama de hérnia de mediastino. Tem hérnia cerebral por conta de hemorragias internas, ok? E no disco, obviamente, é mais comum porque aparece em boa parte da população. Pessoas que trabalham carregando peso, pessoas que estão bem acima do peso, ou pessoas que têm problema de postura, pessoas que ficam muito tempo na mesma postura, podem desenvolver a tal da hérnia de disco, aí vai procurar vocês para ajudar. Okay? Bom, falamos aqui das articulações do tipo sínfise, que são as articulações que estão presentes na coluna vertebral, e como a coluna torácica faz parte do tórax, merece a gente discutir isso. Bom, além dessas articulações cartilaginosas, eu tenho entre as próprias vértebras o que a gente chama de articulações, né, interapofisárias. Essas articulações interapofisárias são articulações sinoviais e planas. Elas permitem pequenos deslizamentos assim, ó, de uma vértebra sobre a outra. Okay? Vamos ver então as articulações sinoviais. Tenho articulações sinoviais planas, articulações sinoviais trocoide, a articulação sinovial condilar, a articulação sinovial celar e a articulação sinovial esferoide. Então nós temos aí 5 tipos de articulações. Esferoide, por exemplo, eu só tenho no ombro e na articulação coxo-femoral. Eu não tenho em outras partes do corpo. Tá? A articulação plana, eu já tenho ela espalhada pelo corpo todo. Então eu coloquei 2 tipos de articulação aqui: a articulação em sela e a articulação sinovial plana, porque são as 2 articulações que a gente vai encontrar na região do tórax. Tá? Articulação sinovial plana. Os ossos se unem e permite pequenos deslizamentos para qualquer direção. A gente diz que uma articulação sinovial plana é uma articulação translacional, não é uma articulação que promove rotação. Portanto, se a gente for estudar o movimento dessa articulação, ele não vai ter um eixo central para a gente entender o movimento, é apenas movimento de deslizamento. Essa articulação que está em evidência aqui é a articulação externo-clavicular. Olha aqui, a articulação externo-clavicular é uma articulação sinovial e alguns autores classificam elas de 2 formas. Ela pode ser uma articulação sinovial plana, mas ela também pode ser classificada como uma articulação sinovial em sela. Em sela é a imagem ao lado. Olha só, eu tenho um osso que lembra um montador e eu tenho o outro osso que vai se encaixar que lembra a sela do cavalo, que vai então a sela do cavalo é um dispositivo que vai adaptar esse indivíduo para montar de forma confortável no cavalo. Então eu coloquei as 2 imagens aqui porque as articulações sinoviais articulação externo-clavicular, elas são classificadas tanto como articulação sinovial plana
e da mesma forma são classificadas como articulações sinoviais em célula. Eu vou dar um exemplo de uma outra articulação que não tem importância para a gente agora, mas também tem duas classificações, que é a articulação ATM, articulação temporomandibular. Essa articulação ela é classificada como gínglimo ou dobradiça. Inclusive, eu esqueci de falar o termo gínglimo na classificação. Não são 5, né? São 6 articulações do tipo sinoviais. Plana, gínglimo, condilar, trocoide, esferoide e celar. São 6 articulações do tipo sinovial. A articulação ATM, ela faz então um movimento de dobradiça, que é abaixar, ó, subir. É basicamente flexão e extensão. Mas a mandíbula também faz movimentos de deslizamento, movimentos translatórios. Então eu consigo colocar a mandíbula para frente assim, ó, para trás, de um lado e para o outro, ó. Portanto, ela também é classificada como uma articulação sinovial plana. Veja, tem algumas articulações que podem ser classificadas de outros modos. Isso se aplica na articulação externoclavicular. Bem? Bom, finalizamos então essa parte de ossos e articulações. Eu preciso discutir com vocês agora a parte muscular. Então a gente vai discutir alguns músculos que estão presentes na região do tórax. Então a gente poderia discutir o músculo cardíaco, que já foi discutido. Poderia discutir o músculo liso, né? Não é o foco aqui, então nós não vamos discutir, por exemplo, o esôfago. Nós não vamos discutir, por exemplo, a artéria aorta, constituída de músculo liso. Nós vamos discutir músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético é um músculo da movimentação voluntária. E o que fazem os músculos estriados esqueléticos? Eles permitem os mais diversos movimentos do nosso corpo. Além dos movimentos voluntários, os músculos estriados esqueléticos, eles têm importância na mastigação, ou seja, na nossa alimentação. Ele tem importância na comunicação, porque eles fazem parte, os músculos esqueléticos da face são responsáveis pela mímica facial. Então eu consigo fazer gestos com a face e que a outra pessoa consegue entender isso. Ela consegue entender então o estado de espírito. Por exemplo, se o ângulo da boca estiver para cima, a pessoa está feliz. Se estiver para baixo, a pessoa está triste. Okay? Entre outras, a pessoa pode ficar assim, levanta uma sobrancelha, significa que ela está apreensiva, que ela não entendeu bem. A pessoa faz esse movimento aqui, ó, de levantar uma parte do lábio superior. A pessoa está desdenhando da outra. Né? Enfim, são expressões faciais que ajudam na comunicação, que a gente chama de comunicação não verbal. Nós vamos discutir aqui músculos estriados esqueléticos que tenham relação com o tórax. Começando pelo músculo diafragma. O músculo diafragma, ele é um músculo estriado esquelético membranoso. Esse músculo, ele está sob o controle do sistema nervoso autônomo. Então a respiração ela é automática. Porém, a gente consegue exercer nossa vontade. Tá? Você consegue manter o músculo diafragma paralisado momentaneamente, ou você consegue acelerar a atividade do músculo diafragma se necessário for. Então você consegue acelerar a frequência cardíaca, ou então você consegue interromper a atividade do músculo diafragma. O músculo diafragma é o principal músculo da respiração. Esse músculo membranoso, ele praticamente sela toda a base do tórax, tá? E ele é o que vai separar o que é tórax do que é abdômen. Do diafragma para cima é tórax, do diafragma para baixo é abdômen. Nessa imagem eu vejo aqui
o gradil costal, e eu vejo aqui, ó, toda a extensão do músculo diafragma. O músculo diafragma, então, ele é dinâmico, ele está o tempo todo contraindo, toda vez que ele contrai, ele abaixa, toda vez que ele relaxa, ele sobe. Então, se ele abaixa, entendemos que o tórax aumenta. Olha só. Então, o diafragma, ele consegue expandir o tórax. Olha, a área do tórax agora ficou maior. Por quê? Porque o diafragma baixou. Então, o tórax é uma região que ela, dependendo da posição do músculo diafragma, pode ser menor ou pode ser maior. Esse músculo diafragma, ele vai causar no tórax uma alteração de pressão. Essa alteração de pressão vai favorecer a entrada ou a saída do ar. Então é o músculo diafragma o principal responsável pela respiração. Não só o diafragma, existem, por exemplo, os músculos intercostais. A gente vai falar dos intercostais agora. Os músculos intercostais, eles são responsáveis por auxiliar na expansão e posteriormente na retração do tórax, o que vai auxiliar na entrada e na saída do ar. Nessa imagem inferior, nós vemos aqui 2 orifícios por onde vai passar o esôfago, por onde vai passar também a artéria aorta, né? E claro, a veia cava inferior também. Então, se a anatomia do músculo diafragma, o músculo diafragma parar de funcionar, é uma situação muito grave. Além do músculo diafragma, nós temos os músculos intercostais externos. Os músculos intercostais externos, eles estão ligados na margem lateral das costelas. Então, eles praticamente vão forrar o tórax por fora. Tá? Eu coloquei os intercostais externos primeiro, porque, olha só, cada um desse daqui, ó, é um intercostal externo. Do outro lado também tem. Porque esses músculos, além deles forrarem, vamos dizer assim, o tórax, eles são responsáveis por auxiliar na expansão do tórax. Então, olha o que ele vai fazer quando acionado. Ele expande o tórax, ele ajuda na expansibilidade torácica. E isso vai ser importante para auxiliar o músculo diafragma na entrada de ar para os pulmões. É dessa forma que o ar consegue entrar nos pulmões, ok? Lembrando que quando o músculo diafragma, eu vou até voltar aqui, ó, vou colocar o diafragma para funcionar novamente. Ó. Quando ele abaixa, o ar entra. Quando ele sobe, o ar sai. Então, ele funciona como se fosse uma seringa. Ó. Quando eu puxo, entra, no caso, o medicamento que eu coloquei ali na seringa, e quando eu coloco ele para cima, alguma coisa sai. Só que isso acontece com o ar. Então, ó, ele para baixo, o ar entra. Quando ele sobe, coloca o ar para fora. Põe o ar para dentro, põe o ar para fora. Assim como se faz numa seringa. Esse músculo, então, intercostal externo, ele vai auxiliar na expansibilidade do tórax e, com isso, ele vai ajudar na entrada de ar para o tórax e, claro, para os pulmões. Muito bem. Esse grupo muscular aqui, esses músculos que estão aqui, são vários músculos independentes, eles estão ligados nas costelas pela borda interna das costelas, diferente do músculo anterior que estava mais na parte externa. Então, são os músculos intercostais internos. Esses músculos intercostais internos, eles vão ser importantes quando o tórax estiver cheio, expandido, eles vão ajudar na retração do tórax. Então, os músculos intercostais externos, eles vão auxiliar nessa retração, o que vai permitir colocar o ar para fora. Tá? Então, o que nós chamamos de expiração. Então, reparem o que os músculos intercostais internos fazem. Olha aí.
Depois que o ar entrou, ele precisa sair. O diafragma, então, ele vai subir, empurrando o ar para fora. E de forma sincronizada, os intercostais internos começam a comprimir a caixa torácica. Deixa eu voltar só um slide aqui para a gente ver que os intercostais externos estão na borda externa da costela, enquanto que o intercostal interno estão na borda interna. Olha só, intercostais externos, borda externa, intercostal interno, borda interna. Isso daqui vale para todos os músculos intercostais, de um lado e do outro. Okay? Vamos ver mais músculos do tórax aqui. Começando com o peitoral menor. O músculo peitoral menor, ele tem relação com a escápula, então ele vai deprimir a escápula. Tá? Só que esse músculo, deixa eu colocar até ele para animar aqui, ó, ele tem origem na segunda, terceira, quarta e quinta costelas verdadeiras, e a inserção dele é no processo coracoide. Ele é um músculo que deprime a escápula, então ele vai colocar o ombro para baixo. Quando o ombro está estável, outros músculos mantêm a escápula no seu lugar. Esse músculo peitoral menor, ele vai ajudar também a expandir o tórax. Lembrando que a expansão do tórax é algo mais difícil, porque tem a força da gravidade que ajuda na retração do tórax. E aí músculos como os músculos intercostais externos e também o peitoral menor auxiliam na expansibilidade do tórax. Lembrando que o principal músculo da respiração é o músculo diafragma. Esses outros músculos, os intercostais externos, internos, peitoral menor, são músculos auxiliares. Okay? Vamos então falar aqui do músculo peitoral maior. Peitoral maior, ele tem origem em toda a extensão do osso externo, com exceção do processo xifoide. Ele tem origem na cartilagem costal aqui entre a sexta e sétima verdadeiras. E ele tem origem também em parte aqui da extremidade external e corpo da clavícula. Então ele está ligado em todos esses ossos, né, e parte da costela ali também, através do que a gente chama de aponeurose. Lembrando que a aponeurose é uma espécie de tendão horizontal, né, tendão, a gente chama de tendão em leque. Ele está ligado, então, na crista do tubérculo maior, que fica no úmero. É, portanto, o músculo peitoral maior. Ele é um músculo que está inteiramente na região anterior do tórax. Olha aí. Porém, a sua importância se dá nos movimentos do membro superior. O que ele faz? Ele faz a rotação interna ou rotação medial. Se o braço estiver em abdução, ele traz para a adução. Se o braço estiver em flexão, ele traz para a extensão. E o principal movimento que ele faz, não mostra aqui nessa animação, eu vou deixar até animando aqui para vocês. O principal movimento do músculo peitoral maior é o que a gente chama de adução horizontal. É isso aqui, ó. Esse é o principal movimento que ele faz. Tanto é que nas academias, para treinar o peitoral maior, o movimento é esse aqui, ó. O esforço no sentido de juntar os cotovelos, tá? Aí treina a musculatura de peitoral maior. Então ele não tem importância nos movimentos do tórax, né? Mas ele está presente no tórax. Então o peitoral maior é um músculo presente no tórax. Vamos ver aqui mais músculos com relação ao tórax. Esse músculo é o serrátil anterior. Ele também vai ter importância no movimento do ombro, tá? Mas como ele está presente ali no tórax, na região do tórax, eu achei interessante a gente discutir ele. A origem do músculo serrátil anterior, com exceção da primeira costela verdadeira, ele está inserido em todas as costelas verdadeiras, no corpo das costelas verdadeiras. Esse músculo, quando a pessoa ela tem uma capa gordurosa muito fininha e os músculos hipertrofiados,
a gente consegue ver eles aqui, ó, como se fossem os dedos na região abdominal superior, né? E torácica inferior, aqui, ó, nessa região a gente vê eles bem definidos. Lutadores de MMA lutam, né, sem camisa, e se forem de categorias inferiores, normalmente peso pesado, eles têm uma capa gordurosa maior. Isso inclusive é importante para o esporte que eles praticam. As categorias inferiores, os músculos são bem mais definidos, a gente consegue perceber isso. Eu me lembro de assistir de assistir uma luta do Conor McGregor, e era bem visível observar nessa região lateral aqui, do tórax inferior e também parte do abdômen superior. Músculo serrátil anterior. Esse músculo ele passa entre as costelas na porção posterior e a escápula. É como se ele passasse assim, ó, por trás da escápula. Então ele se liga, a inserção dele é na margem medial da escápula. Então ele consegue controlar a escápula. Basicamente o que ele faz é colocar a escápula para frente. A gente chama isso de protração. Tá? O movimento oposto é chamado de movimento de retração. Então o músculo serrátil anterior, ele vai participar da protração da escápula. Aqui, ó, colocar a escápula para frente, não para trás, só para frente, assim, ó. É a importância do músculo peitoral maior. Ele ainda participa dos movimentos de rotação da escápula, movimento que permite a articulação falsa, né, entre a escápula e o tórax, a articulação escápulo-torácica. O último músculo que eu quero discutir com vocês, não é o último, porque a gente vai falar ainda do latíssimo do dorso, mas esse músculo aqui, talvez o maior músculo do tórax, é o músculo trapézio. Essa animação mostra os dois trapézios, o trapézio do lado direito e o trapézio do lado esquerdo. E aqui parece que é um músculo só, tá? Mas o da direita é um, o da esquerda é outro. O trapézio, ele tem as fibras superiores, as fibras inferiores e as fibras médias. Em azul aqui, as fibras superiores, mostrando a sua importância na elevação da escápula e movimentos da cabeça. Aqui as fibras médias, mostrando a retração da escápula, olha aqui, ó, elevando a escápula. As fibras superiores, rotação, né, superior da escápula e movimentos da cabeça. São as fibras superiores aqui mostrando na cor azul. Na cor azul agora eu tenho as fibras médias, fazendo o quê? Fazendo a retração da escápula, ou seja, colocando as duas escápulas para se aproximarem. Tá? E as fibras posteriores deprimem a escápula, né? E ainda permitem movimento auxilia, né, no movimento de rotação. Ok? A origem é nas vértebras torácicas e cervicais inferiores. Ele vai ter inserção no osso occipital, ele vai ter inserção na espinha da escápula, no acrômio e numa parte da clavícula. Então é um músculo que tem origem e inserção com vários ossos, tá? E é um músculo grande, talvez seja o maior em extensão. Porque o próximo músculo, que é o latíssimo do dorso, ele é um músculo grande também. Se a gente comparar no sentido de tamanho, o latíssimo do dorso ganha. O nome do músculo latíssimo do dorso era grande dorsal. Mas eles mudaram o nome para latíssimo do dorso porque o trapézio também é um músculo grande e também é um músculo dorsal. E aí isso dava problema nas aulas de anatomia. Latíssimo do dorso, origem, osso sacro, crista ilíaca, processos espinhosos de vértebras lombares e vértebras torácicas inferiores. A inserção dele se dá entre, né, o tubérculo maior e o tubérculo menor, a gente chama de sulco intertubercular. Quando esse músculo contrai, ele traz o braço que estava na flexão, ele traz o braço para a extensão. Quando está em abdução, ele traz o braço para
a adução. E ele é basicamente, talvez o principal movimento dele é a rotação interna. Tá? Então, quando você coloca o ombro para realizar o movimento de rotação interna, você está trabalhando bem o músculo latíssimo do dorso. Quando a pessoa trabalha muito esse músculo, o trofismo dele avança, então ele fica grande aqui. Aí a pessoa tem dificuldade, inclusive, de fechar o braço. Né? Bom, pessoal, finalizei então essa parte de ossos, de articulações e de músculos que tenham relação com a mama, ok? Com o tórax. Eu falei mama agora porque a gente já vai começar a falar sobre as mamas agora. Então agora eu vou fazer uma revisão da anatomia da mama para discutir com vocês, tá bom? Só reforçando que posteriormente eu vou passar esse conteúdo em PowerPoint para vocês terem acesso também. Vamos discutir então as mamas. Numa mulher adulta, a mama é caracterizada como uma proeminência arredondada e cônica. Cônica significa que tem formato de cone, localizada na parede torácica anterior. Estende-se do segundo ao sexto, talvez sétimo, arcos costais, ou seja, entre a segunda e a sétima costelas verdadeiras, tá? E na borda lateral do osso externo até a linha axilar médio-lateral. Claro que essa anatomia pode variar um pouco de mulher para mulher. A mama tem tamanhos variados, às vezes até formatos variados, mas em geral elas estão posicionadas ali na mesma região. Então são duas glândulas, uma posicionada no hemitórax esquerdo e outra no hemitórax direito. Bom, a quantidade de tecido adiposo e também de glândulas, tecido glandular, vai determinar o tamanho da mama. Tem mulheres que a mama ela é maior, às vezes pelo próprio tamanho da mulher. Tem mulheres que a mama é menor, às vezes até pelo próprio tamanho da mulher. Embora o tamanho não justifique, a estatura da mulher não justifique o tamanho da mama. Tem mulheres de estatura baixa que têm a mama grande, e aí isso às vezes pode até atrapalhar na postura. É interessante procurar ajuda, às vezes para reduzir o tamanho da mama, né? Mas o que a gente ouve aí no popular são as mulheres que gostariam ou de aumentar o tamanho da mama ou de mudar a característica externa da mama. Elas colocam lá a próteses para fazer isso. Aí a medicina, né, da área de estética consegue ajudar essa mulher. Bom, então a quantidade de tecido adiposo é o que vai determinar o tamanho da mama, mas também a quantidade de tecido glandular. Na maior proeminência da mama encontra-se então a papila mamária, que é essa estrutura mais anterior da mama. Essa estrutura, inclusive, ela pode ter formatos variados. Tem mama em que a papila mamária ela está no mesmo plano da areola mamária. Isso dificulta o bebê de amamentar. Existem mulheres que têm a papila mamária invertida ainda, mais difícil ainda. Tá? Às vezes é necessário fazer até um procedimento para remover, colocar essa papila mamária para fora. A papila mamária ela é circundada por uma área de pele hiperpigmentada, que é a areola mamária. Então aqui nessa anatomia eu tenho a papila mamária e eu tenho a areola mamária. Veja que essa região de areola mamária é uma área hiperpigmentada, ou seja, tem mais melanina do que a demais extensão da mama. Tá? Aí está dizendo aqui que o tamanho da mama varia entre os indivíduos, né? Mas em geral ela tem ali uma média de 12 a 15 centímetros de altura.
ela varia entre 12 a 15 centímetros. Aí que eu estou falando da mulher adulta, ok? Aqui está mostrando então o bebê e o movimento que o bebê faz para ter acesso ao produto da glândula mamária. Tá? Então o bebê ele vai encaixar a boca e então ele vai começar a fazer uma pressão negativa, que é a sucção. Essa sucção, inclusive, que vai ajudar o sistema nervoso na ejeção do leite para a boca do bebê. Então vamos lá. Papilas mamárias. Projeção cilíndrica que possui de 15 a 20 aberturas. Essas aberturas vão se comunicar com os ductos mamários, né? E esses ductos mamários têm comunicação com os lóbulos mamários, que são basicamente as pequenas glândulas internas que formam a estrutura inteira. A papila mamária tem uma variação de tamanho, né? Em média 10 a 12 milímetros de largura. 10 milímetros é 1 centímetro, né? 12 milímetros é 1,1 milímetro de largura, entre 9 a 10 de altura. Ela é pequenina, né? A pele da papila mamária é semelhante à pele da areola mamária em pigmentação, tem a mesma pigmentação, né? Porém não apresentam pelos ou glândulas na sua extensão. Então é apenas a pele. As glândulas, glândulas de Montgomery, que são glândulas sudoríparas diferenciadas, estão presentes na areola mamária. Bom, então aqui nessa imagem mostra o bebê com o acesso, né, na papila mamária. Então o lábio do bebê tem acesso à região da glândula mamária. A gente imagina então que seja uma região de proteção para o hipercontato entre a boca do bebê, que na fase de amamentação é muito intensa. Então a mãe precisa amamentar esse bebê muitas vezes durante o dia. Ainda assim, muitas mães reclamam, né, porque pode ficar desconfortável, principalmente se for o primeiro filho dessa mãe. E aqui então mostra a mesma imagem, só que mostra a parte, né, a abertura. Então como a papila mamária se relaciona com o interior da boca do bebê. Vamos passar aqui para discutir então a areola mamária. Areola mamária, região hiperpigmentada, que circunda ali a papila mamária. Contém então essas glândulas sudoríparas diferenciadas, que a gente chama de glândulas de Montgomery. Essas glândulas de Montgomery, a gente percebe como essas pequenas projeções que tem na região ali de areola mamária. Se a gente observar na pele em volta, não tem. Só tem mesmo na região de areola mamária. Então aqui, ó, papila mamária, areola mamária. Então aqui as glândulas de Montgomery. Beleza. Papila mamária, uma imagem com corte sagital. A papila mamária com a sua extensão, né? Aqui é a região onde nós vamos encontrar a areola mamária e aqui as glândulas de Montgomery. Esses tubos que se conectam com a papila mamária, entre 15 a 20 tubos, nós chamamos então de ductos lactíferos. Eles vão comunicar a papila mamária com a glândula mamária, as glândulas mamárias, né, que estão, o texto chama de lóbulos mamários. Então, o que os lóbulos mamários produzem, o leite, terá acesso ao meio externo através dos ductos mamários ou dos ductos lactíferos. Então vamos lá, vamos discutir aqui a areola mamária. Área circular escurecida, né, que envolve ali a papila mamária. Existem então essas elevações que são as glândulas de Montgomery. Trata-se de glândulas sudoríparas, outra vez glândulas sebáceas diferenciadas, né, com função de produzir esse líquido que vai ajudar na hidratação.
E claro, manter a pele macia em boas condições, trazendo conforto conforto para a mãe durante o processo de amamentação. Vamos avançar aqui. Clinicamente, a glândula mamária ela é dividida em 4 quadrantes, que a gente chama de, pegar aqui o exemplo da glândula mamária do lado esquerdo, quadrante superior lateral, QSL, quadrante inferior lateral, QIL, quadrante inferior medial, QIM, quadrante superior medial, QSM. E então os clínicos colocam essa glândula inserida numa espécie de relógio analógico, tá? Onde a parte superior corresponde o meio-dia ou a meia-noite, né, às 12 horas, a parte inferior 6 horas, a extremidade lateral 3 horas e a extremidade medial da glândula esquerda 9 horas. Então, na hora de apontar a região onde foi encontrado aquela estrutura que está sendo estudada, ele pode dizer que eu encontrei na região de 2 horas, na região de 1 hora, na região de 4 horas, na região de 5 horas, ou aqui, na região de 7 horas, de 8 horas, enfim. Aí ele vai então utilizar essa analogia, né, de comparar a mama como um relógio e apontando a região com relação às horas do relógio anatômico. Então vamos lá. A mama é dividida em 4 partes chamadas de quadrantes. As linhas que dividem a mama formam uma cruz e coincidem com a posição do relógio nas horas de 3, 6, 9 e 12 horas. A divisão da mama em quadrantes é importante no diagnóstico do câncer de mama, pois permite a descrição correta da posição do nódulo que está sendo estudado. Tá? Formação de nódulos na mama não é raro. Tá? Não é raro. Então, uma mulher que está em fase reprodutiva pode formar nódulos. A grande maioria dos nódulos que são formados são nódulos que a gente chama de nódulos benignos. Tá? Um nódulo benigno é um nódulo que, quando acompanha, esse nódulo ele não evolui ao longo de 1 ano, por exemplo, ou pelo menos ele não evolui muito. Então o clínico acompanha por 1 ano, talvez 2 anos, né? E se ele tiver características regulares, se esse nódulo não alterar muito o seu tamanho dentro desse tempo, significa que ele não vai crescer mais. Então pode dar alta para a mãe e a mãe fica fazendo então apenas, essa mulher apenas os exames periódicos. Tá? Nada impede de se formar outros nódulos, por isso não pode abandonar de fazer os exames. Esse nódulo, por exemplo, aqui é um nódulo que tem contornos regulares, é um nódulo ovalizado. Normalmente é um bom sinal. Normalmente é um bom sinal. Nódulos que têm características regulares. Mas olha o que está escrito nesse exame de mamografia aqui. Seguinte, que a mama é uma mama direita que está na posição de 2 horas, ou seja, está na região ali do relógio de 2 horas. Beleza? Na mama direita, a 2 horas, né, aí o relógio vai inverter na mama direita. Isso só vale, o relógio só fica perfeito na mama esquerda. Na mama direita isso se inverte. Embora o 9 esteja aqui no lateral, então a inversão, o 9 viria para medial aqui. Como ele disse nessa imagem que na mama direita o nódulo está a 2 horas, nessa mama direita o nódulo está em algum lugar aqui, onde eu estou passando o mouse aqui. Beleza? Essa região aqui, entre meio-dia e 3 horas, é onde ocorre a maior parte da formação de nódulos. Os nódulos estão sempre, 50% dos casos aqui, entre meio-dia e 3 horas. 20% vai aparecer na região central da mama, onde tem a areola mamária e onde tem a papila mamária.
então 20%. Aí cada outro quadrante corresponde 10% da prevalência dos tumores. Tá? E aí eu estou falando de todos os tumores, os malignos e os benignos. Basicamente, a diferença entre um tumor maligno e um tumor benigno é que o tumor benigno ele cresce lentamente e um tumor maligno ele cresce rapidamente. Basicamente é essa a diferença. Tá bom? Claro que isso tem características imaginológicas, às vezes implicações clínicas, né? Mas basicamente é isso. Internamente, nós temos aqui eu tenho uma imagem com um corte sagital da mama. Nesse corte sagital, eu vejo algumas estruturas aqui. Por exemplo, a gente já estudou a clavícula, que ela forma a articulação com o osso externo. Vimos também o músculo peitoral maior, representado por essa estrutura verde escura aqui maior. O músculo peitoral menor, um pouco mais para dentro, né? E aqui, as costelas e os músculos intercostais. Olha aqui os músculos intercostais. Aí estão presentes aí os intercostais internos e intercostais externos. Tá? Identifico também a cápsula mamária, aqui a faixa do músculo peitoral maior, onde está ligada a lâmina Chassenac, aqui, representado em vermelho. Dentro da cápsula mamária, eu tenho os lóbulos mamários. Então, a estrutura interna, a estrutura inteira, é a glândula mamária. Lá dentro, existem glândulas menores, que nós vamos chamá-las de lóbulos mamários. Aqui são vários lóbulos mamários. E aqui os ductos mamários, também chamados de ductos lactíferos. Tá? Então, está dizendo aqui, ó, a cápsula mamária, também chamado de ligamento de Giraldez ou ligamento suspensor da mama. Então essa estrutura aqui, ó, representada na linha verde, cápsula mamária, também chamada de ligamento de Giraldez ou ligamento suspensor. É uma fáscia que se dobra em si mesma, envolvendo os lóbulos da glândula mamária. Significa se dobra em si mesmo. Por exemplo, a pleura que envolve os pulmões, ela também faz isso, ela se dobra em si mesma. Então imagina essa sacola aqui, essa sacolinha, e aí eu faço isso aqui, ó. Eu coloquei a parte de baixo para eu ter acesso a ela na parte de cima. Ou seja, eu fiz uma cavidade interna nessa sacolinha aqui. E então a glândula fica aqui dentro. Ó, é como se ela saísse do outro lado aqui. Ó. Então eu estou colocando ela ao avesso, tá? Mas é quando eu coloco a sacolinha ao avesso, mas eu não chego até ir até o fim. É isso que acontece com a cápsula mamária. Então ela tem uma camada dupla aí que envolve os lóbulos mamários e também os ductos lactíferos. Tá? Do lado de fora eu tenho tecido adiposo e do lado de dentro eu tenho tecido mamário propriamente dito. Tá? Bom, além da cápsula mamária, eu tenho o que nós chamamos de ligamentos de Cooper. Esses ligamentos de Cooper, são então extensões da cápsula mamária, veja, projeções da cápsula mamária, que vão unir anteroposteriormente, e vão conferir, resistência à mama. Então, ó, além de se estenderem, elas vão se inserir nas posições profundas da derme. Então eu vou ter projeções da pele que vão comunicar aqui a cápsula mamária. Isso vai dar resistência para a cápsula mamária, mantendo a mama na sua posição original. E se esses ligamentos aqui, à medida que o tempo vai passando, eles vão perdendo a capacidade de manter fibras de colágeno. Então eles vão perdendo a sua característica, E isso pode tornar a mama inferiorizada. Por exemplo, a gente chama isso de pitose mamária,
quando a glândula começa a adquirir uma posição inferior, o que é normal por questões relacionadas à idade e pela ação da força da gravidade também. Tá? Bom, e aí para comparar com uma glândula masculina, a glândula mamária masculina. Tudo que a gente discutiu aqui na anatomia da glândula feminina, nós também temos na glândula masculina. Só que na glândula masculina nós temos tudo isso diminuído. Então existem também lóbulos mamários, né, que forma a glândula maior que a glândula mamária. Existem ductos lactíferos, só que tudo isso é muito pequenino, tá? E dizem que não tem função, é disfuncional. Tá? Embora alguns indivíduos do sexo masculino possam apresentar secreções em situações patológicas, isso não é raro de acontecer. Tá bom? Homens também podem desenvolver câncer de mama, mas em comparação com as mulheres, né, é muito mais difícil isso acontecer em homens. Então lá, apesar de ter as mesmas estruturas, a mama no homem é pouco desenvolvida em tamanho. É consideravelmente inferior, né, quando comparada com a glândula feminina. Além disso, a configuração mamária masculina é diferente pela quantidade de tecido glandular. Olha aqui, ó, tudo pequenininho, tudo no diminutivo. Então tem menos tecido glandular. E é inativo, tá bom? No organismo masculino é inativo. Mas ela está inclusive na mesma posição. Olha só nessa imagem, o músculo peitoral maior aqui, ó, peitoral maior. Olha aqui o peitoral menor. Olha aqui o intercostal externo. Olha aqui o intercostal interno. Então a anatomia é a mesma. Nesse caso vai diferir pelo tamanho. Ok? Bom, a gente está chegando na reta final dessa gravação que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Tá? Vou mostrar aqui um exame de galactografia para fazer um estudo justamente dos ductos lactíferos. Então eu quero saber qual é a organização interna dos ductos lactíferos. Injeta contraste. A gente imagina que não deva ser um exame agradável. Tá? Injeta-se então um contraste, aí realiza a mamografia contrastada. Tá bom? Essa região aqui eu vejo então a região de papila mamária, a região de areola mamária e a região de ductos lactíferos, representado aqui pelo número 3. E toda a extensão dos ductos lactíferos estão evidenciados porque a imagem está contrastada. Então eles injetaram um líquido rico com o contraste. Contraste em raio-x é a base de iodo. Tudo bem? E aqui duas imagens de uma mama normal. Só que essa primeira mama a gente diz que é uma mama fibrosa, enquanto que na segunda nós dizemos que é uma mama adiposa. Então a primeira é uma mama densa, é uma mama que eu tenho um tecido glandular mais robusto, e na segunda mama é uma mama mais adiposa, é uma mama que tem mais tecido adiposo presente. Né? Tem nada errado com isso, é a característica da mama ser densa e da outra mama ser adiposa. Isso não predispõe a mulher da mama densa a ter essa ou aquele problema, e também não predispõe a mulher da mama adiposa ter esse ou aquele problema, também não traz nenhum tipo de vantagem, apenas uma característica da mulher. Muito bem, finalizei então essa parte aqui. Eu quero só, antes da gente finalizar de verdade, deixa eu voltar nessa imagem aqui, para a gente discutir um pouco da fisiologia. Bom, existem dois hormônios que são muito importantes no processo de amamentação. Esses dois hormônios têm a ver com o hipotálamo. O hipotálamo ele vai liberar dois hormônios então. O hipotálamo vai comandar a hipófise, e aí sim a hipófise vai liberar esses dois hormônios. A hipófise anterior vai liberar o hormônio que vai induzir, né, a produção do leite, que é agora fugiu o nome do hormônio. Deixa eu falar o nome do hormônio que vai promover a contração dos ductos mamários.
que é o hormônio ocitocina. O hormônio ocitocina, ele vai promover a contração dos ductos mamários. E o hormônio prolactina, agora veio o nome do hormônio, prolactina, ele vai ser responsável pela contração, pela produção de leite pelas células produtoras de leite. Tá? Então, olha só, hipófise anterior produz prolactina, sob influência do hipotálamo, claro, e a hipófise posterior produz a ocitocina, também sob influência do hipotálamo. As glândulas, as células que formam os lóbulos mamários, em inglês é chamado de lactócites. Lactócites. Em português deveria ser lactócito, né? Mas em português não é lactócito, chama de célula produtora de leite. A célula produtora de leite, que forma os lóbulos mamários, eles precisam de uma sinalização hormonal, e essa sinalização hormonal vem da prolactina. A prolactina, então, cai na circulação e vai se ligar nos receptores das células produtoras de leite, e a célula produtora de leite entende que é hora, então, de produzir o leite. Então, lá, os retículo endoplasmático rugoso passa a produzir o leite materno, e através de exocitose, o leite materno é colocado do lado de fora da célula. Fica se juntando ali no lóbulo mamário. Tá, ele fica se juntando, mas ele não consegue sair. Então precisa de um outro hormônio para promover a saída do leite. A saída do leite, então, se dá através do hormônio ocitocina, que, dentre as funções que ocorrem no organismo, como, por exemplo, a contração da musculatura uterina, a ocitocina ela vai promover a contração da musculatura lisa que forma os ductos mamários, ou ductos lactíferos. Dessa forma, age como fosse uma bomba, fazendo com que o leite seja expulso. Desta forma, o hormônio prolactina induz a produção do leite, e o hormônio ocitocina ele vai promover a expulsão desse leite. E aí o bebê tem acesso ao leite na sua boca quando lhe é solicitado. O hormônio prolactina, então, ele está sendo produzido. A mãe percebe que a mama começa a aumentar bastante, né? Algumas mães ainda até falam: nossa, meu filho está com fome, minha filha está com fome porque minha mama cresceu demais, está cheia de leite. Só que o leite não tem acesso ao meio externo. O que vai acontecer? Quando o bebê colocar a boca sobre a região de papila mamária e areola mamária e começar a fazer o movimento de sucção, existem sensores nessa região, esses sensores ligados ao sistema nervoso. Esses sensores informam para o sistema nervoso que o bebê está sugando. O sistema nervoso, então, entende que o bebê ele quer o acesso ao leite. Então isso é muito rápido. O hipotálamo determina que a hipófise posterior libere ocitocina na circulação. Essa ocitocina vai lá promover a contração do útero, né? Isso é importante, inclusive, para o útero voltar para o seu lugar rapidinho, e faz com que ocorra a contração dos ductos mamários, o que vai expulsar o leite. Então o bebê está com a mama na boca, o leite vai todo para a boca do bebê. E dessa forma, desse controle hormonal, é possível então finalizar o processo de amamentação. Foi produzido lá nos lóbulos mamários sob a influência da prolactina e foi expulso para a boca do bebê por influência do hormônio ocitocina. Tá? E aí, para a gente finalizar, o hormônio ocitocina, ele é o hormônio da socialização e o hormônio que vai induzir, aí ele vai agir como neurotransmissor, fazendo com que a mãe tenha afinidade, tenha afetividade com o seu bebê. Então ela vai começar a criar laços afetivos com o seu bebê. Bom, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, espero que ela tenha agregado aí na formação de vocês, tá bom? Eu desejo muito sucesso a vocês e a gente se vê na próxima aula. Essa aula a gente vai se encontrar de forma presencial na prova, porque sou eu quem vai aplicar a prova para vocês,
tá bom? Um beijo no coração de todas e até lá.